Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur, esse estudo. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pelo carinho, aonde através dos estudos desses shiurim, estão alcançando várias pessoas. Várias pessoas têm nos ligado, várias pessoas têm entrado em contato através de e-mail, WhatsApp, preocupadas em congregar, preocupadas com o que elas devem fazer a respeito das boas novas. E a gente só tem a agradecer pelo carinho, da transparência que nós estamos dispostos a efetuar, a sempre ser transparente para os ouvintes, um ensino sadio, um ensino realmente que traz mudança. Eu costumo dizer que nem todos que estão nos ouvindo têm a disponibilidade e a vontade de prevalecer nos ensinamentos de Yeshua. É lógico, porque as pessoas têm que abandonar os seus desejos desenfreados, os seus maus desejos. As pessoas têm que frear a sua má inclinação. A pessoa tem que manter o autocontrole da sua má inclinação e potencializar a boa inclinação. E isso somente é para os filhos, não é qualquer um. Por isso eu digo, nenhum curioso, nenhum interesseiro vai estar disposto a mudanças interiores. Eles não vão estar dispostos a mudarem de maneira nenhuma. Vai passar o tempo, dois tempos, e sempre serão as mesmas pessoas arrogantes, pessoas caluniadoras, desafeiçoadas, ingratas. Ingratidão é o que mais se prevalece hoje, é o que mais existe hoje no meio de uma geração corrupta e perversa. Tá? Então, diante do cenário que nós nos encontramos hoje eu costumo dizer que é uma modinha agora, a modinha é virar judeu, a modinha é colocar quipá, a modinha é usar véu, Nós não somos contra o quipá, contra o véu, contra os objetos do judaísmo. De maneira nenhuma, nós não somos contra. O problema é que hoje existe uma modinha chamado Maria vai com as outras, pessoas interesseiras, pessoas curiosas, que se apegam a esses objetos e colocam como medida de regra, colocam nas suas vidas como se fosse a primeira coisa a ser executada na vida diante do Eterno. É isso, é colocar um kippá, é colocar um tzitzit, é ler as rezas do Sidur, E nós sabemos hoje que não é por aí. Yeshua HaMashiach, o Mashiach, quando ele aparecer, quando for a época da redenção, ele não vai se importar se você tem kippá, chapéu preto, roupa preta. Ele não vai querer saber desses objetos, dessas coisas que fantasiam o homem. Ele não vai querer saber. Embora os objetos, eles servem, do judaísmo, servem para uma identificação, e se você for olhar mais profundamente, tem um grande significado. Mas, como eu disse, nem todos conhecem isso e acabam generalizando e colocando como se fosse deuses, deuses em suas vidas, idolatrando tal situação, idolatrando tal objeto, e isso é uma perversão. Isso é o que ocorre hoje, tá?
Como de costume, nós vamos ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Hoje nós vamos ler 4 capítulos da carta de 2 Timóteo. São capítulos pequenos e é por isso que nós vamos ler todo o livro de 2 Timóteo, justamente para que a gente possa entender, compreender e assim trazer uma clareza, o ensino sadio para os ouvintes. Bem, como de costume nós vamos lendo e dando a explicação. Quem era Timóteo? Timóteo era um discípulo de Shaul, Paulo de Tarso, a qual muitos chamam, e Paulo estava ensinando ele a como se comportar diante das comunidades, qual seria a sua atitude diante das comunidades. E Shaul escreve para ele e ele recebe essa carta e ali ele tem instruções. Um outro detalhe que eu quero grifar aqui, deixar bem claro, é que de maneira nenhuma Paulo é contra a Torá, é contra o Taná, de maneira nenhuma. Ele é contra um sistema legalista que perverteram a Torá, tornando-se legalistas. Esse sim, ele é contra esse sistema. Eles usam determinadas leis, determinadas regras da Torá, eles usam o texto equivocado, eles estão se equivocando-se. E a maioria daqueles do judaísmo farisaico da época era assim. Eles usavam do texto equivocado. É lógico que nós sabemos que existe uma espiritualidade por trás disso, mas o que Paulo sempre debateu foi contra o legalismo, tá? Então, a gente deve entender isso. De maneira nenhuma Paulo está sendo contra o nosso povo. De maneira nenhuma Paulo está sendo contra a Torá. De maneira nenhuma Paulo está sendo contra o Taná, contra os profetas. Não, ele não está sendo contra. E existe também muitas outras pessoas, principalmente do cristianismo, que alega que Paulo ele pregava de uma forma intrigante, ou seja, ele puxava mais sardinha para o judaísmo do que para os gentios. Então são pessoas, pessoal, que infelizmente desconhecem as escrituras, analisam o que interessam para elas, buscam no meio dos textos escritos, buscam no meio das escrituras versículos que venha harmonizar com seu bel prazer. Então essas pessoas que fazem isso são hereges, elas disturpam as escrituras, trazendo sobre si a própria ruína. São nuvens sem água, é como a onda do mar que vai e volta, são rochas submersas, são infelizmente cães gulosos que usam de certas situações das escrituras para escravizar a massa. E hoje nós vamos tirar uma conclusão exata de quem era Timóteo e a respeito das halahot, as interpretações. E vamos ler. Capítulo 1 diz o seguinte: de Shaul, emissário do Messias Yeshua, pela vontade de Elohim, que sustém a promessa da vida mediante a união com o Messias Yeshua, para Timóteo, meu amado filho. Graça e misericórdia e shalom da parte de Elohim, Pai do Messias Yeshua, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, com os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, ao me lembrar constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me de suas lágrimas e desejo vê-lo, para poder encher-me de alegria. Recordo-me da confiança sincera, a mesma confiança tida por sua avó, Loide. Olha a avó de
de Timóteo, sua avó Loide tinha confiança no Eterno, e sua mãe Eunice, e estou convencido de que também você possui esta confiança. Veja, eu já falei que Timóteo ele tinha um pai grego e a mãe judia, e ele cita essas duas pessoas, né? Por essa razão, insisto para que mantenham acesa a chama do dom de Elohim que você recebeu mediante a Semirá, da minha parte. Ou seja, Timóteo ele tinha autorização do rabino, que era Shaul, rabino, para divulgar as boas novas, tá? Pois Elohim nos deu o espírito que não produz covardia, mas poder, amor e autodisciplina. Então ele nos deu esse poder. Toda pessoa que tem um espírito fervoroso e não de covardia, mas de poder, e o amor e autodisciplina. O que é autodisciplina? Eu me disciplinar. Eu tenho uma consciência que vai me trazer resultados, mudança. Eu autodisciplina. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, prisioneiro dele. Ao contrário, aceito comigo sua parte nos sofrimentos por causa das boas novas. O Eterno lhe dará o poder para isto, porque ele nos libertou para a vida de santidade como seu povo. Não foi por causa de nossos atos, mas por causa do seu propósito e graça que nos foram dados e que estamos unidos ao Messias Yeshua. Um outro detalhe, que não é pela capacidade humana, não é pelos nossos esforços que nós vamos ser justificados pelo Eterno. Não é porque eu leio o Sidur, não é porque eu leio a Bíblia todos os dias, não é porque eu faço rezas do Sidur, não é porque eu leio o Shulchan Aruch, não é porque eu leio o Talmud Bavelit, o Talmud Yerushalayim, não é porque eu leio o Midrash, não é porque eu leio a Mishnah, não é porque eu leio a Ética dos Pais, não é porque eu faço por esforço próprio essas coisas que eu vou ser justificado pelo Eterno. Não, é por causa do seu amor para comigo, o seu amor grandioso. Então ele me escolheu, não pelos meus méritos, mas pelo seu amor. Então eu sou grato a Hashem, sou grato ao Eterno por ele ter nos escolhido. Assim também Shaul disse. Veja que ele tinha muito de se vangloriar, de dizer que ele era um erudito, que ele era um paruche, que ele era um fariseu, que ele tinha discípulos, que ele estudou aos pés de Gamaliel 17 anos, acho que foi 14 anos, e assim, ele tinha motivos para isso, mas ele considera isso nada, um lixo, tá? Por quê? Porque não foi pelos esforços dele que ele obteve a misericórdia do Eterno. E não será assim. Não é pelos esforços humanos. Os esforços humanos têm que existir, o estudo tem que existir, mas eu não me baseio nisso. A minha confiança não é nisso. A minha confiança é em Yeshua. Tá? Por isso que eu sou um autodidata, conhecedor das Escrituras, conhecedor do judaísmo, estudante do judaísmo, praticante do judaísmo nazareno há 7 anos, estudioso, eu leio e estudo, eu não fico achando, eu não fico pesquisando os vídeos, eu não fico nesse negócio de vídeos, embora os vídeos são bons, mas o foco não é esse, o foco é as Escrituras e o temor. Disse Tiago, Hatzadik, Tiago, filho do caminho, ele disse, quem precisa de sabedoria, peça ao Eterno e ele dará. E é isso que eu faço. É isso que todo discípulo de Yeshua tem que fazer. Pedir sabedoria para que o Eterno possa
nos conceder. E concedendo-nos, nós vamos obter a sabedoria e o temor. O princípio da sabedoria é temer ao Eterno. Então nós tememos ao Eterno, tá? Então essa é uma maneira de termos o temor e de termos a misericórdia de Hashem. Não é pelos nossos próprios esforços. Aí ele disse, né? Continuando, cadê? Aí disse: ele o estabeleceu antes do início do tempo, mas o tornou público apenas agora por meio de aparecimento de nosso libertador, Messias Yeshua, que aboliu a morte e por meio das boas novas revelou a vida e a imortalidade. Tá? Para nós entendermos, antes de Adão cair na tentação, não existia morte. Por isso que ele é o perfeito Adão, Yeshua. Ele cumpriu toda a Torá, ele cumpriu todas as mitzvot, ele cumpriu todas as ordenanças dadas pela Torá, e ele foi computado pelo Eterno como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que faz expiação por todos aqueles que depositam sua confiança nele. Ele faz expiação por quê? Porque antes da fundação do mundo, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, tá? E aí ele continuando, e com isso ele vai nos dar a imortalidade. Por essas boas novas fui indicado anunciador. Todos nós, eu, você, Shaul, os emissários, outras pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que não estão nos ouvindo, mas são discípulos de Yeshua, nós somos anunciador. É por isso que nós estamos anunciando agora aí para você. Emissário e mestre dos Goim, e é essa a razão pela qual sofro. Então Paulo, ele era mestre dos Goim. Ele é o meu mestre. Ele é meu rabino. Se alguém perguntar qual é o seu rabino, no judaísmo tem muito disso, né? Quem é o seu rabino? Frequentei vários eventos que teve em várias sinagogas e as pessoas perguntavam: quem é o seu rabino? Existe muito isso no judaísmo tradicional e ortodoxo. E eu disse: meu rabino é Shaul Rachalia. Shaul. Ela, não sei quem é. Aí a gente, para não entrar, né, em debate, eu falava assim: é um estudioso erudito da época do segundo templo. Ela, tá. Aí ela ficava sem entender nada. E aí a gente não entrava em detalhes. Mas o meu rabino são os líderes da comunidade, os discípulos de Yeshua. Nossos rabinos são esses, que deixou a instrução aqui. A instrução está aqui. Não tem bicho de 7 cabeças. Há os rabinos, o Lubavitch, o Rebbe Nachman, o David Weitman e outros rabinos que existem aí. São seus rabinos? Não, não são nossos rabinos. Primeiro porque eles não são rabinos de gentios, tá? Eles não são rabinos, mas temos um amor por eles, temos considerações por eles, amamos eles porque faz parte do nosso povo, tá certo? Então, quem perguntar quem é o seu rabino, você diz: meu rabino é Shaul, Tiago, João, Kefas, né? Lucas, Mateus, que é Matitial, e vai embora. Eu tenho por escolha Shaul, né? Paulo. Aí ele diz: sim, o padrão dos sãos ensinamentos que ouviu de mim, com sua confiança no seu amor, o Messias Yeshua, guarde com segurança o grande tesouro que lhe foi entregue com a ajuda do Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo que vive em nós. Você sabe que todos na província da Ásia, veja que aqui já existia a Ásia, se afastaram de mim, incluindo Fígalo e Hermogênes. Que o Senhor demonstre misericórdia para com a casa de Onesifório, os nomes esquisitos, Onesiforo, porque sempre me foi um consolo e não me se envergonhou de eu estar na prisão.
Ao contrário, quando veio a Roma, procurou diligentemente por mim e me encontrou. Que o Senhor lhe conceda encontrar misericórdia da parte de Adonai naquele dia. Você também sabe quanto ele me ajudou em Éfeso. Aí, capítulo 2, ele diz o seguinte: portanto, meu filho, seja capacitado pela graça procedente do Messias Yeshua e as coisas que ouviu de mim, testemunhadas por muitas pessoas. Confias a homens fiéis que sejam capazes de ensinar e outras pessoas também. Então, ele está falando, confias em pessoas que sejam capazes de ensiná-las e outras pessoas também. Aceite sua parte no sofrimento, como um bom soldado do Messias Yeshua. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos civis. Um outro detalhe: se somos divulgadores das boas novas, não temos que nos envolver em assuntos civis, porque tem de agradar ao oficial em comando. Também o atleta não pode vencer a prova a menos que compita segundo as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a receber sua parte na colheita. Pense no que lhe digo, porque o Senhor o capacitará para entender todas as coisas. Lembrem-se de Yeshua Messias, descendente de David, que ressuscitou dentre os mortos. Essas são as boas novas que anuncio e pelas quais sofro a ponto de me encontrar encarcerado. Mas a palavra de Elohim não está presa, porque persevero em meio a tudo isso. Por que persevero em meio a tudo isso? Por causa dos eleitos, para que também eles possam obter a libertação que vem do Messias Yeshua, com a glória eterna. Eis uma afirmação na qual se pode confiar. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Sempre faça as pessoas se lembrarem disso e ordene a elas, de modo solene, perante o Senhor, e não se engajarem em disputas acerca de palavras. Elas não resultam em nada útil e são um desastre para os ouvintes. Veja que tem muita gente que gosta de disputar, tá? Antigamente, quando nós tínhamos uma comunidade maior, hoje nós estamos tendo bastante cuidado, havia pessoas que disputavam e isso não vai levar a lugar nenhum. Hoje, com a comunidade mais estruturada, nós não queremos isso no nosso meio. Isso não existe mais, tá? Porque é um desastre para os ouvintes. Já pensou um irmão e outro debatendo a respeito de um assunto e os outros ouvintes ficarem vendo aquilo? Isso é um desastre. Não, isso não acontece, não irá acontecer jamais. Depender de nós, não. Faça tudo o que puder para se apresentar a Elohim como alguém digno de aprovação, um trabalhador que não precisa se envergonhar, porque anda retamente na palavra da verdade. Mantenha-se, porém, distante de conversas ímpias, pois quem se dedica a elas se tornará apenas mais um ímpio. E seu ensino corroerá as pessoas como a granguena. Hermineu e Fileto estão entre eles. Eles erraram o alvo no que diz respeito à verdade e estão pervertendo a fé das pessoas. No entanto, o firme fundamento de Elohim permanece, marcado pelas seguintes palavras: o Senhor conhece os seus. O Senhor conhece o seu. Aonde está escrito isso? Está escrito em Barniba, capítulo 16, 5, e acho que é Macabeus, Nahum, capítulo 1, 7. Tá? Diz o seguinte: que todos os que afirmam pertencer ao Senhor se afastem da prática do mal. Barniba, capítulo 16, versículo 26.
Em uma casa grande existem pratos e recipientes, não só de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Isto é, alguns são designados para o uso honroso e outros para o desonroso. Se alguém se mantiver livre da sujeira até o fim, seja um utensílio reservado para o uso honroso do dono da casa e pronto para todo tipo de boa obra. Por isso fuja das paixões da juventude e, com os que invocam o Senhor com coração puro, sigam em busca da justiça e da fidelidade, do amor e da paz. Afaste-se, porém, de controversias estúpidas e ignorantes. Você sabe que elas conduzem disputas. E o escravo do Senhor não se deve brigar. Ao contrário, deve ser gentil para com todos, um bom mestre e não vingativo. Quando maltratado, ele também deve ser gentil ao corrigir os oponentes, pois talvez o Eterno lhe dê a oportunidade de abandonar os seus pecados e obterem pleno conhecimento da verdade, para recobrem juízo e escapem da armadilha do adversário, depois de terem sido capturados vivos por ele, a fim de realizarem a sua vontade. Todo líder ele é gentil e paciente. Todo líder de uma comunidade do judaísmo nazareno tem que ser gentil e paciente. Quem não é gentil e paciente não serve. 3, capítulo 3 diz o seguinte: além do mais, entenda isto: no Aharet Hayamim, nos fins dos dias, é o que nós estamos vivendo hoje, surgirão tempos de provação. Tempos de provação. O que é tempos de provação? Um exemplo: você quer participar de uma comunidade e você encontra, né? E às vezes tem pessoas que vêm de muito longe mesmo. Mas para ela ouvir a palavra do Eterno, ela tem que se submeter a essa distância. Então, para ela é uma provação. Você acha que é fácil? Eu conheço pessoas na época que vinham de Araras, pessoas que vinham de interior de São Paulo. Elas vinham para ouvir, e isso é uma provação, gente. Sem falar dos seus desejos, que o Eterno prova os seus. Então haverá tempos de provação, e é esse tempo que se chama hoje. Então, às vezes, eu não costumo criticar os problemas. Quando acontece uma situação inusitada na nossa comunidade, a gente só tem a agradecer, porque o Eterno está nos testando, o Eterno está nos provando. E esses tempos de provação está já existindo, gente. Aí, ponto, né? Ele fala, as pessoas serão egoístas. Muita gente egoísta, só pensa em si. Isso nos finais dos tempos, nós estamos vivendo isso. Amantes do dinheiro, né? Nós, do judaísmo nazareno, entendemos o dinheiro como o dinheiro que tem que trabalhar para nós e não nós para o dinheiro. O dinheiro para nós não significa nada. Porque nós estamos na visão de que se tivermos comer e dormir e vestir, aonde tivermos de comer, dormir e vestir, ou seja, se tivermos roupa, se tivermos o que comer, se tivermos onde morar, acabou, a gente não precisa mais de nada, tá? Mas tem gente que é amante do dinheiro, ela se mata pelo dinheiro. Se você assim se desprenda. Veja que o mundo secular, o mundo materialista, ele está jogando as pessoas para isso. Esse mundo materialista, né? Antigamente, há 20 anos atrás, não existia celular. Celular como os de hoje. Hoje eu estou aqui falando com você ao vivo.
Hoje eu estou falando com você, você está me vendo ao vivo, daqui a pouco vai me ouvir em vídeo através do YouTube, a qual nós vamos postar, mas você vai ouvir. Você tem a tecnologia ao seu favor, ao mesmo tempo você tem a má tecnologia também ao seu favor. Você tem os meios de comunicação maus ao seu favor. Cumpre a ti dominá-los, cumpre a ti discernir. Mas tem gente que se lança no materialismo, elas veem o materialismo, o carro, o dinheiro, os bens como a vida dela, né? Então temos que tomar bastante cuidado em questões a isso. Aí ele diz: amantes do dinheiro, orgulhosas, pessoa que é orgulhosa, pessoa que ela vive se orgulhando, e além do orgulho, ela é prepotente, arrogantes, insultantes. Ela insulta autoridades que o Eterno estabeleceu. Insultante. Ela insulta autoridades como o policial, como o governador, como o presidente, como os vereadores, tá? Uma coisa nós temos que deixar bem claro: o Eterno constituiu as autoridades para dar exemplo. Só que o perfil daquela comunidade talvez seja um mau perfil, tá? Uma pessoa que rouba, uma pessoa que mente, mas o Eterno a constituiu para estar naquele cargo, gente. E a gente tem que ter total respeito. Ah, ele fez algo de errado, deixa que a justiça tome de conta que tem a justiça acima dele, tá? E o Eterno vai cuidar dele no dia do juízo final. Por isso que pequenos e grandes se dobrarão diante dele. Pequenos e grandes. Tá escrito lá em Apocalipse. Aí ele fala, insultante, desobediente aos pais. Mas tem muitos jovens aí desobedientes aos pais. Pessoas que não estão nem aí para os pais. Por isso que morre cedo. Está escrito lá na Torá, nos 10 mandamentos, que o Eterno deu a Moshe e para o povo de Israel. Está escrito: honrar teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam muitos. Ou seja, em contrapartida, se tu não honrar teu pai e tua mãe, seus dias serão curtos. Por isso você vê muito jovem morrendo cedo, prematuramente. Por quê? Será se honrou pai e mãe? Você não conhece o histórico, você não conhece a vida dele, né? Aí ele fala: ingratas, profanas, desalmadas, pessoa que não tem união com ninguém, implacáveis, caluniosas, pessoas que caluniam. Ela sai falando mal de todo mundo, prejudicando todo mundo. Essa pessoa vai pagar caro, muito caro, gente. Muito caro. Se você tem essa índole de caluniador, de fofoqueiro, fofoqueira, tome bastante cuidado. A fofoca e a calúnia no judaísmo é comparada a um assassino, a um homicida, porque uma má conversa, uma má notícia, uma calúnia pode destruir uma vida. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Então, mas isso é o que acontece, as pessoas saem caluniando. Outro detalhe, gente: se alguém te trouxer uma informação e você já pegar e bater o martelo, é isso, você está sendo igualzinho àquela pessoa que te trouxe a informação. Analise os dois lados da moeda. Não pegue só uma informação. Vá atrás da outra. Se isso acontecer na sua vida, vá atrás da outra. Eu vou dar um exemplo claro. Eu estou aqui, aí chega o meu cunhado. Um exemplo, tá? Um exemplo. Eu estou em casa e chega meu cunhado falando assim: olha,
o meu irmão falou isso de você. Eu queria saber se isso é verdade. Veja, ele trouxe uma situação que eu não sabia e ele está me dizendo que falou isso. O que eu tenho que fazer? Eu falo assim, tá, ele te falou isso, então eu vou perguntar a ele. Pronto, você aí já vai estar destruindo o espírito de intriga, de fofoca. Se a pessoa disser assim, não pode falar com ele, ela tem certeza de que ele falou realmente. Quando você for lá e falar, olha, fulano, através de fulano, você falou que eu estou fazendo isso. Se a pessoa disser é verdade, você fez isso, falou, mas eu não fiz, e aí? Então aquela pessoa também vai quebrar aquele ar de fofoca dela. E aí você vai dar crédito para aquela pessoa que te trouxe a notícia, não com o motivo de difamar, denigrir, não, ela trouxe com cuidado, tá? E aí você vai tirar a conclusão de que aquela pessoa que trouxe a notícia é verdadeira. Se ela disser, não precisa falar nada com ele não, então tem coisa aí. Mas mesmo assim você vai, fala com aquela pessoa e se ela disser, não foi bem isso que eu falei. Eu falei assim, assado. Então aí você chama os dois e fala, fulano, você falou isso, ele falou aquilo, põe os dois de frente, e agora? E aí você vai estar cortando esse espírito de calúnia, de inveja, de fofoca, de lachon rará, tá? Então você vai estar cortando isso. Então, veja como que você tem que agir em meio a uma situação assim, tá? Eu costumo dizer na família da minha esposa, na minha família, eu costumo dizer, olha, se você trouxer algo para mim, eu não quero nem saber. Se for a respeito de terceiro, eu vou falar com aquela pessoa. Eu vou falar com ela e aí ninguém te traz nada, entendeu? Ninguém te traz mais fofoca. Aí se corta. Eu nem sei o que é isso. Tá? Há muito tempos atrás isso já acontecia e eu aprendi isso. Falei, não, tem que cortar o mal pela raiz. Mas infelizmente nós temos pessoas assim, caluniosas, descontroladas, pessoas que perdem o controle facilmente, violentas, odiosas do bem, traidoras. Outra coisa é a traição, né? Como dizia o Ronivon, como ele diz, o Ronivon, ele fala que a pior traição, coisa que eu vi dele, que é o apresentador, é a traição de amigo. A pior coisa é a traição de amigo. Porque às vezes o amigo, você confia coisas para o amigo que às vezes você não confia para sua esposa. Embora que o certo é você confiar na sua esposa. Mas às vezes você quer falar com seu amigo, você conversa, você traz coisas, né, no âmbito de confiança, aí no final das contas ele te apunila com um punhal de traição por trás. Então, o conselho que eu dou, se prepare, você que serve o Eterno, vai haver traidores ao teu lado. Vai existir pessoas que vão te trair. Não traíram Yeshua? Se traíram Yeshua, só que ele se arrependeu, né? Quer dizer, um negou, que foi Kefas, Pedro, né? E o outro traiu, por 30 moedas de prata. Aquelas moedas de prata dava para a vida dele ali, como equivalente hoje a uns 500 mil reais da época, fazendo análise, tá? Então dava para ele viver bem. Então ele traiu por 30 moedas de prata, que era o valor do dote de resgatar um escravo da época, de resgatar um escravo, de acordo com alguns historiadores. Se eu estiver enganado, você me corrige. Então, os fariseus, os paruchos, os fariseus falaram, nós vamos te dar 30 moedas de prata, e deram para ele.
Ele largou as moedas de prata de lado, jogou e saiu para se enforcar. Mas na realidade ele saiu para se enforcar, mas no livro da Brit Hadashah, num dos livros, fala que ele se precipitou em desfiladeira abaixo, a ponto das suas vísceras, suas tripas, os órgãos saírem todo, e viram ele dessa forma no final do despenhadeiro, tá? E aí, esse foi o fim de Yehudá, né? De Judas. E aí, continuando, diz, né? Essas pessoas descontroladas, violentas, odiosas do bem, traidoras, obstinadas, cheias de prepotência, mais amantes dos prazeres que do eterno. E ainda que mantenham uma forma exterior de religiosidade, negam seu poder. Outra coisa, pessoal, nem todo mundo que tem uma forma religiosa, que ainda que mantenha uma forma exterior de religiosidade, isso não significa que aquelas pessoas pertencem ao eterno. Tiramos para o Papa, tiramos para os padres, tiramos para os pastores, vejam como eles se vestem. Isso não quer dizer nada, gente. Então eles mantêm a forma exterior de religiosidade, para dizer que são os taus. Pega um sidur, abre e lê no transliterado, ele fala Hakadosh, Baruchu, Shemar Israel, Adonai Elohei, Adonai Echad. Então, existem várias rezas e aquela forma de exterior de religiosidade quer dizer nada, tá? Então, aprenda isso, não quer dizer nada. E negam seu poder. Não estou dizendo que você não possa ter uma maneira exterior de religiosidade. Você pode sim, só que isso não é o foco principal. O foco principal é amor ao próximo. Acabou, tá? Acabou, não tem mais isso. Yeshua resumiu toda a lei no amor ao próximo, no amor ao eterno e amar o próximo como a si mesmo. Isso resume toda a Torá. Aí quer dizer então que eu não vou obedecer os outros? Vai obedecer, não estou dizendo que não é para obedecer. É que resume, acabou, tá? É isso aí, o foco é esse. Aí ele fala, afastem-se dessas pessoas, algumas delas se insinuam pelas casas e controlam mulheres de vontade fraca, sobrecarregadas de pecado e dominadas por diversos impulsos, que sempre aprendem, mas não são capazes de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Do mesmo modo que Janes e Jambres se opuseram a Moshe, também essas pessoas resistem à verdade. Elas têm a mente corrompida. Sua confiança não passa no teste. De fato, não irão longe, porque todos perceberão quão estúpidas são, como aconteceu com aqueles dois. Então, todo mundo vai perceber quão estúpidas são. Pessoas que agem dessa forma, elas vão ser traidoras de outra amanhã, ela vai ser traidora de outro, vai confundir a mente de pessoas que estão em outra comunidade, para levar as pessoas dessa outra comunidade para a sua. Então muita gente vai fazer isso, gente. Pessoas que no fundo todos perceberão quão estúpidas são. Você, entretanto, seguiu de perto o meu ensino, conduta, propósito na vida, confiança constante, amor e perseverança, bem como as perseguições e os sofrimentos que surgiram ao caminho de Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei. Entretanto, o Senhor me livrou de todas. Na verdade, quem deseja viver de forma piedosa em união com o Messias Yeshua será perseguido. De forma piedosa, em união com o Messias Yeshua, será perseguido.
ao passo que as pessoas más e impostoras irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas, tá? Você, porém, permaneça no que aprendeu e nas coisas dos quais está convencido, lembrando-se das pessoas com as quais as aprendeu, tá? Veja que ele enfatiza isso para lembrar das pessoas que a quais ele aprendeu o caminho da verdade. Eu costumo dizer que Yeshua é revelado pelo Ruach HaKodesh aos nossos corações. Mas existem certas situações que devemos que aprender. E temos que aprender com um sábio, com uma pessoa que entende, que é instruída pelo Eterno. E manter o respeito com aquela pessoa. Mas hoje a gente vê diferente. As pessoas não têm respeito com os que ela aprendeu. Não tem. Tá? Pelo contrário, nem vou falar o quanto essas pessoas fazem. E aí ele fala, recorde-se também de que desde a infância conhece as escrituras sagradas, que podem lhe dar sabedoria conducente à libertação por meio da confiança de Yeshua, o Messias. Toda a escritura é inspirada por Elohim e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Dessa forma, quem pertence a Elohim pode ser plenamente equiparado para toda boa obra. Qual é o intuito das escrituras? Está aí, vamos lá? Ela é inspirada por Elohim e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Não está prometendo nada aqui. Bênção, está prometendo nada. As bênçãos são consequências se o Eterno quiser. Mas as escrituras é para isso aí, ó. Por isso que muita gente é inimigo delas. Por isso que muita gente odeia quem fala delas. Tá certo? Por isso tem muita gente. Por quê? Porque as escrituras ela corrige, ela disciplina, tá? Ela ensina o camarada a viver na vida correta. Mas ninguém quer. As pessoas querem fazer as coisas do jeito delas. Então faça, ué. Não se meta, eu já falei, não se meta em ser interesseiro, curioso do judaísmo, porque depois você vai quebrar a cara. Daqui a pouco você vai virar um macumbeiro, daqui a pouco você vai ser uma pessoa, um ateu. Daqui a pouco você vai ser uma pessoa louca. Por quê? Porque você está preso a esse mundo e a sua intenção não é de mudança, a sua intenção é de curioso, de interesseiro, de só tem interesse, mais nada. Você vai cair do cavalo. Nós já recebemos pessoas aqui que hoje pessoas que estão meio perturbadas. Pessoas que hoje não existem mais, cometeram suicídio. Você fala, Gleides, que é isso? Falou, porque tem gente que brinca com as coisas do Eterno. Tem pessoas que estão cegas aí, andando como zumbi. Pessoas que estão agindo dessa forma. Infelizmente, isso é que está acontecendo, pessoal. Não adianta a gente correr contra isso. Aí, para finalizar, capítulo 4 diz o seguinte: eu o incubo de forma solene diante do eterno Messias Yeshua, que julgará os vivos e os mortos quando aparecer e estabelecer seu reino. Anuncie a palavra. Esteja pronto, quer seja o tempo favorável, quer não. Convença, censure e exorte com paciência inesgotável e com o ensino. Essa ordem Shaul deu para Timóteo e Timóteo vai ensinar aos outros. Eu, como
leitor, como um estudioso das Escrituras, tenho que entender que Paulo também está me ensinando. E ele diz claramente que nós temos que anunciar a palavra. Não é você, não é ninguém que vai nos impedir, gente. Não é fulano que, não concordo com isso. Não é ninguém que vai nos impedir de falar da palavra. Nós temos que falar. Esteja pronto, quer seja tempo favorável, quer não. Não é a minha vontade. Aí ele diz: convença, censure e exorte com paciência inesgotável e com o ensino. Se você fizer isso numa comunidade, hoje você vai arrumar um monte de inimigos. Por isso que as pessoas são instáveis. Porque você exorta, você disciplina, você corrige, né? Você ensina de forma solene, anuncia a palavra, quer seja num ponto propício ou não, e as pessoas se ofendem. Se ofendem. E ela não sabe que não é eu que estou falando, é a palavra do Eterno. Tá? Elas não sabem discernir. Como elas não podem atacar o Eterno, ela ataca quem está perto e quem anuncia a palavra. De várias formas. Aí ela vai buscar aquela forma que se encaixa com a sua personalidade no caráter. Entendeu? Aí ele fala: porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo o que lhes faz as orelhas coçar. Esse tempo se chama hoje. Esse tempo se chama hoje. Já chegou aonde as pessoas não terão paciência. Se você não tem paciência, pessoal, me perdoe a franqueza, você não pertence ao Eterno. As pessoas não terão paciência com o ensino sadio, mas elas promoverão meios de satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres, pessoas cegas, cães gulosos, que dirão tudo o que lhes faz a orelha coçar, no sentido de, nossa, como eu gostei dessa palavra, essa palavra é uma bênção. Que palavra? Aquela que satisfaz o seu ego. Por isso você gosta. Por isso você gosta. Agora, ouvir repreensão, disciplina, mudança de caráter, de comportamento, isso aí ninguém quer. Por isso que não se acostume, você que é filho de Elohim, servo de Yeshua, não se acostume com quem lhe traz uma transparência exterior de religiosidade. Cuidado com isso. Você, porém, aí ele fala, né, que faz a orelha coçar. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Olha aí. As pessoas recusarão de ouvir a verdade. Elas não querem saber disso. Por isso que elas medem esforços. É tão longe. É tão longe. É longe? Longe para você. Mas para quem é servo do Eterno tem prazer
de sentar e ouvir a palavra dele. Tá? Para quem é servo do Eterno, tem prazer, igual aquele homem que dormiu na sinagoga e Paulo estava dando dracho, discurso, ensinando, e ele dormiu, coitado. De tão cansado que estava, caiu lá de cima e ele ficou quase, morreu, né? E Paulo orou e ele ressuscitou, voltou à vida, curou ele, né? Mas essas pessoas têm a vontade, as pessoas que são do Eterno não medem esforços, elas estão sempre dispostas. As pessoas que pertencem a Hashem, elas não caluniam, elas não difamam, elas não vivem metidas em briga, em fofoca, em desordem, em desunião. Ela pode aparentar que ela pertence ao Eterno de uma forma exterior de religiosidade até um tempo. Daqui a pouco ela mostra as unhas. E é verdade, gente, não adianta. Não adianta. E as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Aí ele fala: você, porém, permaneça firme em qualquer situação, suporte o sofrimento, faça o trabalho requerido de quem anuncia as boas novas e faça tudo que seu serviço ao Eterno requer. Quanto a mim, já estou sendo derramado sobre o altar. Sim, o tempo de minha partida chegou. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Tudo que me resta agora é a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. E não só a mim, mas também a todos os que esperam ansiosamente para o seu aparecimento. Faça o melhor que puder para vir logo ao meu encontro, porque Demas me abandonou e foi para Tessalônica, por ter se apaixonado pelo mundo presente. Crescente foi para Galácia, e Tito para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é um auxiliador muito útil em meu trabalho. Envie Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei com Carpo em Troade, e também os documentos, especialmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com metais, fez-me um grande mal. O Senhor lhe retribuirá segundo os seus atos. Você deve tomar cuidado em relação a ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na primeira vez em que tive a oportunidade de apresentar minha defesa, ninguém esteve a meu favor, todos me abandonaram. Que isso não seja contado contra eles. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu o poder para anunciar a plenitude da mensagem, para que todos os goim a ouvissem. E fui resgatado do poder da boca do leão. O Senhor me libertará de todo ataque maligno e me levará com segurança para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Cumprimentem Priscila e Áquila na casa de Anesíforo. Erasto permanece em Coríntio, e deixei Trofimo doente em Mileto. Faça tudo o que puder para chegar antes do inverno. Embulo lhe envia cumprimentos, como fazem prudentemente. Lino, Cláudio e todos os irmãos, o Senhor seja com o Espírito e graça seja com vocês. Amém. Então, ele usou aqui, nessa carta de 2 Timóteo, capítulo 1, 2, 3 e 4, ele usou 2 Samuel 3,39, Terrilim, Salmos 28, 4, 62, 13 e 12, Mishlei, Provérbios 24, 12, Terrilim, Salmos 22, 22 e 21, e Daniel, que é Daniel, capítulo 6, 21 e 23, e Samuel Beit, 2 Samuel 3, 39. Tá certo? Deixa eu ver qual foi o que ele usou. Ele usou também Barniba, número 16, 26, e Nahum, que eu acho que é Naum, capítulo 1, versículo 7, e Barniba 16, 5. Tá certo? Que o Eterno abençoe a todos vocês grandiosamente, e que nos próximos capítulos vamos ler Tito, carta de Shaul,
emissário de Yeshua a Tito. São apenas 3 capítulos, tá certo? Ainda essa semana nós vamos fazer o estudo de Tito. Aí depois nós adentraremos deixa eu ver, Tito e Filemon. Filemon, carta de Shaul, emissário de Yeshua a Filemon. E depois nós vamos para judeus messiânicos hebreus. Aí sim, hein? Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Ajude as pessoas. Ajude. Você compartilhando, você vai estar ajudando essas pessoas que estão perdidas, tá? Que precisa às vezes só de uma palavra para elas acordarem. Se inscrevam no canal, tá? Para vocês ficarem por dentro, assine o sininho aí e dá o joinha, tá bom? Qualquer dúvida pode nos escrever um e-mail. Abaixo na descrição do vídeo temos aí o site judaismonazarenosp.org e o judaismonazarenosp.wordpress.com. Você pode acessar um dos dois e que o Eterno abençoe a todos grandiosamente em nome de Yeshua Mashiach. Amém.